Fala Vascaíno, seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Ed Xavier e vamos para mais um resumo da semana. Essa semana com bastante novidade, fique ligado que você não vai perder. Solta a vinheta, Bindar! E vamos começar esse vídeo então falando sobre Bruno César, porque ele acertou tudo já com o time português e está de malas prontas para retornar a Portugal. Bruno César tem mais 2 anos de contrato com o Vasco, ele estará sendo emprestado por 1 ano e depois, se não renovar lá com o time português, ele retornará para o Vasco. Vamos torcer para ele fazer uma excelente temporada e eles ficarem com o Bruno César lá por mais 5, 6 anos, porque infelizmente ele não deu liga aqui em São Januário, não rendeu no time do Vasco da Gama e vai deixar uma brecha na folha salarial do Vasco para o Vasco contratar jogadores mais interessantes que virão para ser titular, como por exemplo o Latif Bless e também o Antônio Valença, que o meu amigo Thiago Senna vai falar daqui a pouquinho sobre esses jogadores. Então Bruno César já está de partida para Portugal, tudo certo, ele não terminará essa temporada jogando com a camisa do Vasco. E aí, o que vocês acharam? Bruno César está saindo, será que ele não teve mais oportunidade com o Ramon? Deixa aqui nos comentários e vamos falar um pouquinho sobre isso. Ao meu ver, ele vai ser muito bom para ele e para o Vasco. E agora a notícia muito boa, porque o Vasco pode estar recebendo uma grana muito boa nos próximos dias. A expectativa era para que nesta sexta-feira o Vasco recebesse tanto da CBF a premiação da Copa do Brasil, daquele jogo ainda contra o Goiás, também a venda do Natan para o time português em torno de R$1.200.000 e também a parcela da Globo mensal que a Rede Globo paga. Então, com isso, se o Vasco receber, o Vasco pode quitar 1 mês de salário aos jogadores e também regularizar com os profissionais que trabalham dentro do clube, os funcionários do clube que já estão com 2 meses atrasados. E agora vamos falar sobre a política do Vasco, porque enfim, na última terça-feira, Júlio Brandt lançou a sua candidatura pela Sempre Vasco, e ele que tem o apoio do Edmundo, do Pedrinho, do Felipe e de alguns outros vascaínos e também empresários. E aí, galera, Júlio Brandt vem e vai elevar ainda mais a política do Vasco, as eleições do Vasco, que já tem Levinciano, Jorge Salgado e o Alexandre Campelo, que tinha sido cassado a candidatura, ele estava impugnado, ele também conseguiu uma liminar, ou seja, bastantes candidatos, ainda temos outros, Luiz Manuel Fernandes, entre outros candidatos. E aí, como que você acha que a gente vai proceder essa eleição? Será que vai parar na justiça ou dessa vez vai correr de maneira mais tranquila? Eu acho que a gente até o final vai ter um pouquinho de assuntos polêmicos, mas a eleição vai ser de forma direta e a gente vai ter um novo presidente no início de novembro. E vamos falar agora sobre a partida do Vasco que acontecerá neste domingo às 20h30 em Belo Horizonte. Partida entre Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato, e Vasco da Gama. O Vasco pode ter um esquema totalmente novo e com algumas surpresas, porque Benítez, Ricardo Graça e Andrei praticamente estão recuperados, têm grande possibilidade de jogar. E se eles jogarem, o time vem da seguinte forma. E o time deve começar com o esquema de 3-5-2, com Fernando Miguel, Miranda, Leandro Castan, Ricardo Graça, Pikachu, Andrei, Juninho e Henrique ou Neto Borges. Meio campo terminando com Benítez, lá na frente Thales Magno e Germancano. E aí, o que vocês acharam dessa escalação? Miranda estava jogando muita bola, o Ricardo Graça também. Se a gente entrar com 3 zagueiros, a gente pode dar aquele apoio que tantos torcedores cobram dos laterais, para que eles possam subir e municiar mais o ataque, ajudando também no meio campo. Eu particularmente gostei, tenho as dúvidas somente a respeito do Iago Pikachu e do Henrique, porque eu acho que o Neto Borges é um pouco mais ofensivo e na lateral direita a gente precisa urgentemente de um substituto. Eu entraria com Caio Tenório no lugar do Pikachu. Deixe aqui nos comentários qual será o placar desse jogo. Se você ganhar, acertar na veia, você concorre a um plano de sócio para quem mora fora do Rio de Janeiro. Eu acho que o Vasco vai ganhar de 2-1 e vai surpreender o Atlético Mineiro em BH. E você? Coloque aqui, vamos falar sobre isso, e se você ganhar, o Fala Vascaíno vai te dar um plano de sócio torcedor. Expectativa para a próxima semana é que o Vasco apresente 2 jogadores
de peso. Um é o Antônio Valencia, que jogou 10 anos no Manchester United, cansou de levantar títulos, foi capitão do time inglês, e também o ganês Latif Blessing, que joga nos Estados Unidos. Latif pode vir por empréstimos e também pode ser envolvido o Pikachu na negociação. Ele não vem com salário muito alto, deve receber em torno de 50 mil reais. Ele vai vir para o Vasco porque ele está com um problema nos Estados Unidos com a esposa dele, porque ela não está conseguindo visto para poder morar nos Estados Unidos. Já o Antônio Valencia está sem contrato e já pode vir de imediato para o Vasco e atuar, uma vez que ele está mantendo a sua forma lá no Equador. E quem vai trazer mais informações para a gente desses dois jogadores é meu amigo Thiago Sena, do Espírito Santo, do canal Tiagão Gigante do Espírito Santo. Segue daí, meu companheiro, meu amigo, meus fechamentos de live lá na torcida vascaína. A gente sempre está lá discutindo, brigando, brincando, zoando um ao outro. E se você não segue ele, eu já quero te pedir, vou deixar o link aqui embaixo para você seguir esse cara que só traz notícias interessantes do Vasco. Segue daí, Tiagão, e um abraço a todos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te convido para você estar com a gente aqui no Fala Vascaíno, se inscrevendo, deixando seu comentário, ativando o sininho de notificação, curtindo esse vídeo e compartilhando com os seus amigos se você achou interessante. Desde já eu te agradeço. Segue o jogo, tamo junto. Isso aqui, ó, é muito Vasco. Vai, Tiagão. Aqui quem está falando é o Tiagão. Bom, eu estou aqui para poder fazer uma breve análise, né, das possíveis contratações do nosso Vasco da Gama. Bom, o primeiro nome que eu trouxe aqui para vocês é o Antônio Valencia, um jogador equatoriano que tem 35 anos, deixando alguns torcedores meio que com o pé atrás em relação à contratação do jogador, mas eu falo para vocês o seguinte: esse jogador tem uma alta performance, tá, gente, esportiva, ele ainda tem muita coisa para mostrar dentro de campo. Ele é um jogador que ele tem uma vasta experiência, ele jogou mais de 10 anos na Europa, o condicionamento físico, treinamento. Então é um cara que ele tem um nível esportivo acima da média. Nós estamos avaliando aí os últimos vídeos dele de treinamento e o cara está voando, tá? Então eu garanto a vocês que se oficialmente oficializar essa contratação do Vasco, nós estamos ganhando um excelente jogador e um excelente atleta, tá? Então, a gente vai analisar alguns números do Antônio Valencia agora. Ele é um jogador que ele tem 32 jogos, né, números desde 2018 aí, 32 como titular. Lembrando que nos últimos meses, né, a gente teve essa questão da pandemia. Nós estamos ainda, né, passando pela pandemia, mas nós já estamos tendo o retorno do futebol, mas em alguns campeonatos a gente não teve isso. Então, esses números são desde 2018. Ele é um jogador com boas assistências, né? Bons passes, principalmente os passes que a gente mais precisa, que são os passes decisivos, tá? Ou seja, a gente tem um bom atacante e esse atacante precisa ser municiado. E vocês sabem muito bem que o nosso lado direito ele deixa muito a desejar hoje em relação a municiar o cano. Tanto é que o nosso lateral atual, o Iago Pikachu, ele ainda não acertou nenhum cruzamento no Brasileiro. Então, se você vai reparar agora, ó, o Valencia ele tem 28% de acerto no cruzamento. Ou seja, ele teve 69 tentativas e 19 delas foram certeiras. Tá? Outra coisa também, ó, ele tem bastante desarmes. Tá? Ele tem 56 desarmes e a média dele é de 7,0,1. Ou seja, é um jogador que vem a contribuir muito, muito mesmo. Isso pode ser observado através do mapa de calor dele. Ele é um jogador, se vocês repararem aqui, ó, ele vai ser um jogador que vai ter uma vasta quantidade de apoio para o Ricardo Graça, porque é um jogador que está jogando improvisado do lado direito, mas tem demonstrado uma ótima adaptação para isso. Então o Valencia ele vai poder fazer esse apoio a ele, vide pelo mapa de calor. E o que mais nos interessa em relação a isso, tá? O que mais nos interessa em relação a isso? O apoio, ou seja, a gente vai ter um lateral direito de verdade, apoiando, municiando o ataque, fazendo cruzamentos. Ele pode também, gente, fazer uma das coisas que o Ramon tem feito ao longo do seu trabalho, né, da era Ramon que a gente chama, que é trabalhar a relação de o Valencia subir um pouco mais, apoiar um pouco mais, atuar até como meia direito ofensivo, e aí com isso o Ramon ele faria o quê? Ele recuaria um volante para fazer a cobertura defensiva do Valencia. Então a gente pode ter
diversas transições aí táticas, mas o mais importante de tudo é que a gente agora vai ter um lateral direito, né, onde a gente possa saber que ele vai atuar como lateral direito, tá? Então, ou seja, ele vai fazer cruzamentos, ele vai apoiar, e a gente está precisando disso. A gente precisa levar a bola até o cano para que ele possa finalizar e a gente converter isso daí em gols. Beleza, galera? Essa é a minha opinião, então, sobre o Antônio Valencia. A próxima opinião que vocês vão ouvir aí é sobre um outro jogador que também pode ser contratado pelo Vasco, que é o Latif Blessing, tá? Ele tem 23 anos de idade, e é um jogador que a gente tem assim ele tem um futuro promissor gigantesco, tá? Primeiro, ele é ambidestro, ou seja, ele chuta com as duas pernas, tá? Então assim, a gente tem aqui os números da Major League Soccer, né, que é a liga de futebol lá dos Estados Unidos, no último ano, tá? Então ele tem 52 jogos, 46 como titular, ele tem 7 gols, ou seja, apesar de ser um meio atacante, um atacante, ele não é um cara de muitos gols, mas tem uma média boa de gols. E o que a gente quer, na verdade, é que ele também municie o cano, ou seja, a gente precisa que a bola chegue mais ao nosso ataque. Então ele pode jogar aí e fazer uma dobradinha com o Valencia como lateral e ele como ala direito. Então, ou seja, eu confesso a vocês que eu digo que se isso der certo, se tiver um entrosamento, assim como o Benítez teve um entrosamento com o Cano, a gente vai ter o melhor lado direito do Campeonato Brasileiro, tá? Então, assim, essas duas contratações estão me deixando muito esperançosos. Eu acredito que o Vasco da Gama vai ganhar muito com a contratação desses dois jogadores. E o mais incrível de tudo, ele tem uma ótima quantidade de passes decisivos, ele tem 63 passes decisivos, tá? Ele cria muitas jogadas porque ele circula o campo inteiro, tá? Ele faz aí, ó, 9 grandes chances criadas. E o mais interessante de tudo desse jogador, tá? Que aí a gente pode aliar isso juntamente com o Benítez e a gente vai ganhar já um ataque à saída de bola do adversário. Porque olha só, ele tem 132 desarmes, gente. 132 desarmes. Olha a quantidade de desarmes que o Benítez também faz, o nosso motorzinho ali. Então esse ataque à saída de bola do time adversário, esse afrontamento à saída de bola é muito importante no futebol atual, tá? Então a gente tem aí também que ele arrisca muito para gol, ele tem 35 chutes, sendo que desses 35 chutes, 15 foram diretamente no gol, então a precisão dele é muito boa também, e a média dele é em torno de 6,97 no SofaScore, que são da onde eu retirei esses dados aí. Então, galera, para você que é vascaíno, que está assistindo aqui o vídeo no canal Fala Vascaíno, cara, essas contratações prometem. Falo para vocês que se efetivar essa contratação, uma bola dentro do Vasco, tá? E a gente tem tudo para dar certo com essas contratações. Valeu? Essa é a minha opinião. Thiagão falando aqui. Um abraço para vocês e segue o vídeo aí do Fala Vascaíno.